A gente quer correr com um monte de ideias, né? Metaverso. Vamos fazer uma lavanderia no metaverso. Tem um monte de gente que nunca botou o óculos para ver o que é. Então, às vezes, você quer ir, mas a gente tem que ir com calma para trazer eles junto. A gente sabe o que é você ter que ratear despesas. Quando você individualiza uma conta de gás, quer dizer, você tem aquela leitura, sim, mas tem que jogar no boleto todo mês no 1 a 1. Eu não quero ser mais um problema. O contrário, eu quero ser uma solução. Sem dúvida. Então, os nossos parceiros são essas pessoas que conseguem multiplicar a nossa informação para chegar nas administradoras, para chegar nos síndicos. Consequentemente, a gente está dentro. Problemas a gente encontra um monte para você não... para desistir, né? Para pelo menos não ter essa gana diária que a gente tem. Porque eu sempre... Depois que eu montei esse negócio, não importa a hora que eu vou dormir, eu acordo... Pensando nisso. Só pensa naquilo. Nisso. E para mim foi muito difícil, porque eu só trabalhava. Tá. Eu larguei um pouco a minha vida para trabalhar. Olá pessoal, bem-vindos a mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia do Grupo Superlógica. Eu sou André Baldini e tô aqui com meu parceiro, Marcelo Kuma. Grande Baldes. Tudo bem? Bom, graças a Deus, cara. E hoje aqui com a gente, dividindo a bancada para contar muita história e toda a estratégia de uma empresa com um grande potencial de crescimento, Alan Zilberstein, diretor comercial da Omo Lavanderias Compartilhadas. Alan, prazer ter você aqui. Obrigado, Baldini. Que legal, Alan. Muito bom estar com você aqui, prazer cara. Estar aqui com vocês. Prazer é nosso. Pô, uma honra, né, Baldini? Uma honra. Alan, conta pra gente, o que é a Omo Lavanderias Compartilhadas? Omo Lavanderia Compartilhada nasceu de uma ideia da Unilever de trazer mais tecnologia, mais atendimento para o morador. Quer dizer, a gente já tem como Omo, como marca, o sabão, a cada 10 residências está em 7. Ou seja, o que mais que a Omo podia fazer para estar dentro e ajudar? Quando a gente entra na lavanderia compartilhada, que é o que a gente monta de fato, a gente vai gerar um monte de benefícios para a pessoa, para o consumidor final. Sim. Então a gente vai gerar tempo, porque as nossas máquinas são muito mais econômicas. A gente vai gerar economia, água, energia, economia de sabão amaciante. A gente vai deixar, além de ser mais agradável, porque vai sobrar tempo para o que realmente importa para fazer e não ficar lavando roupa, porque a gente demora às vezes 4, 5, 6 horas um ciclo completo de uma lava e seca residencial, vai ser rapidinho. Então você vai ler um livro, vai ver um filme, vai estar com o teu filho, enfim, é sobrar tempo para o que realmente importa. Então a Unilever criou um hub de serviços que envolvem 2 empresas, que é a Omo Lavanderia Compartilhada, que são as lavanderias compartilhadas dentro de condomínios, que podem ser hotéis, flats, pousadas, hostel, tudo onde envolve pessoas, às vezes, morando, hóspedes. Legal. E tem Omo Lavanderia Especializadas, que são redes de franquia de rua. São as lavanderias que você pode levar uma sacola de roupa, mas você pode levar um terno, um edredom, um vestido de festa, pode ter alguma coisa de costura. Então, são 2 serviços separados num hub chamado Omo Lavanderia, que engloba os 2. Legal. Mas a tua origem não foi a Unilever, né? Não. Conta pra gente, como é que você chegou nesse mercado, cara? Eu venho do mercado imobiliário. Tá. Então, trabalhava, meu pai tem uma imobiliária, tinha uma administradora de condomínio junto, eu trabalhava com ele. E como investimento familiar, meu pai investia em imóveis. Então a gente comprava imóveis sobrados, casas, Sim. reformava eles, faziam lojas pequenas e estúdios mobiliados pequenos para locação. Não era para vender. Era para gerar uma renda recorrente, pensando no futuro. Basicamente era isso. Então ele sempre comprava imóveis em bairros com tendência de crescimento, de muitas casas, que ainda não era valorizado, que iam sair prédios em voltas para consumir nessas lojas, porque você fazer lojas pequenas, você abre um leque de oportunidades para quem alugar, diferente de você ter um inquilino só num imóvel grande. Sim. Né? Diferente. Só que nessa época não tinha estúdios mobiliados das construtoras. Ou seja, ele acabou criando um segmento para ele, não para o mercado. Estamos falando de que ano, mais ou menos? Aí eu tô falando 2002, 2000, 2004, quer dizer, lá atrás. Passado alguns anos, meu cunhado chega e fala, como os inquilinos lavam roupa? Eu falei, é difícil. A gente criou, porque o apartamento tem 20 metros quadrados. Se você botar a máquina de lavar e um varal, a pessoa não entra. É ou a máquina ou o inquilino, não dava para fazer Bem tudo. Pequeno. Então, a gente explicou que dentro do box tinha um varal retrátil,
A pia era uma pia tanque. Então, mas assim, você lava a tua roupa íntima, tinha que lavar fora. Ele falou, vamos pesquisar como que funciona nos Estados Unidos e na Europa? Google, começamos a pesquisar e sempre caía numa fábrica americana. A gente ligou nessa fábrica, entendeu como que era, eles são líderes mundiais, montamos uma apresentação, pegamos um avião e a gente apresentou um projeto de lavanderias compartilhadas para condomínios. A nossa ideia não era franquia de rua, não era vender máquina, era baseado na ideia de receita recorrente. Sim. A gente brincava que a gente ia contar moeda, porque antigamente não tinha nem aplicativo, eram fichas. Nos Estados Unidos, você vai com o quarter americano de dólar, você põe na máquina com o dinheiro e você lava. E aí eles têm uma pessoa que faz uma rota só para abrir o cofre e ele conta a moeda, ele pega as moedas, basicamente é isso, né? Aqui no Brasil, por vários motivos, não dava e se usa um token de fliperama. Uma fichinha de fliperama normal. Sim. Então a gente começou a criar esse modelo da lavanderia com a fichinha nos condomínios. E a fábrica, quando a gente apresentou, eles falaram, vocês fizeram a lição de casa. Porque a gente acredita na Coin Laundry no pay-per-use. A gente não acredita na venda de máquinas. E realmente, uma máquina importada, dólar, imposto de venda, não tem sentido. Você tem que fazer um volume muito grande para ganhar pouco dinheiro. Não dá, você não consegue... A tua máquina de técnicos e tudo mais, você não consegue dar conta de ter uma estrutura grande só vendendo máquina. Então o nosso negócio era alugar máquina. Seja um aluguel fixo, ou seja um aluguel rateado entre os moradores, que é o famoso pay-per-use. Tá. E assim que começou o negócio. Então a gente começou uma empresa chamada Smart Lave em março de 2012. 10 anos. 10 anos atrás. 10 anos. O começo foi muito difícil, por cultura. Então ninguém conhece lavanderia compartilhada. Nenhum condomínio tem lavanderia compartilhada projetado por uma construtora. Talvez os flats, né? Tinham, né? Os flats poderiam ter, mas aí Mesmo assim... um monte de máquina residencial que não funciona. Então assim, nem usava muito. Eram poucos os condomínios que tinham uma máquina profissional. Por quê? Até então tinham 3 empresas fazendo isso. Só que o foco eram franquias de rua. Não eram condomínios. E a gente entrou focado em condomínio. A gente não quis abrir uma franquia de rua. Porque pra gente não fazia sentido. É um outro trabalho, é um outro business. Então, basicamente, esse foi o início do nosso negócio. Que bacana. E agora deixa eu explorar até. Era um outro trabalho, um outro business, mas bem mais difícil de escalar também. Muito mais difícil. Mas o que dava, qual que era o gut feeling ali que te endereçava aquilo? Fala, cara, não, eu quero buscar dentro de condomínio, é conveniente, quero entregar essa conveniência. Qual foi a tese ali por trás? No Brasil, a gente sempre, né, lá atrás, todo mundo tinha máquina em casa, empregada, principalmente antes da PEC das domésticas. Sim, então, todo mundo, a mão de obra no Brasil foi muito barata. Então, culturalmente, eu não quero lavar na mesma máquina que meu vizinho lava. É difícil. E para você conquistar um prédio, era no 1 a 1. Quer dizer, tinha que bater num prédio, conseguir falar com o síndico, aí convencer o conselho a levar para uma assembleia para discutir, para gastar dinheiro, para fazer uma reforma num espaço que não se usa, ou enfim... Antigamente eles tinham aquelas salas de administrativo, guardar as pastas de prestações de contas, porque antes você entregava depois de encadernado, depois virou um CD, hoje na nuvem, mas você tinha um arquivo ali. Então a gente começou a achar lugares no condomínio que não precisavam mais. Vaga de garagem de carro que lavava carro. Antigamente tinha. Sim. Só que gastava muita água. Tem condomínio que parou de usar. Mas a vaga tá ali. Tem entrada e saída de água. Às vezes tinha até tomada. Eu não preciso necessariamente que a lavanderia seja fechada. Quer dizer, eu tenho uma lavanderia ali. Então, o trabalho era muito no 1 a 1. O desafio era como multiplicar esse negócio. E isso que foi muito difícil. Imagino. Porque por mais que eu vou numa administradora que tenha 200 prédios, até convencer, primeiro ver quantos desses 200 tem perfil. Sim. Ensinar para ele, fazer ele entender o benefício que ele teria botando a lavanderia. Quer dizer, foi muito difícil esse começo. Uma construtora. O que está construindo e não tem lavanderia não vai ter. Não vai mudar projeto. No memorial não está previsto. Então seriam para os próximos. Então é um trabalho... também, né? E eu precisava de um multiplicador para o meu negócio. E aí eu pensei na Sabesp e na Eletropaulo. Por quê? Água e energia, é o que eu uso. Eles estão lá. Mas eu falei, é um tiro na água, não vai dar certo. Porque a minha máquina é muito econômica. Eu vou baixar o consumo de água e energia dos condomínios se eu fizer isso. Só que a minha secadora pode ser a gás. Eu vou na Comgás.
Fui na Comgás, tem um monte de histórias, de reuniões e tudo mais. Eu fiz um contrato parceria com a Comgás e a gente começou a atacar o mercado de novas habitações com as construtoras. Então a Comgás chegava nas grandes construtoras, falava, esse aqui é o Alan, da Smart Lave, parceiro da Comgás. Eu apresentava o projeto, gostava, assinava o contrato e ia entregar. Alguns já estavam prevendo uma lavanderia quando era um apartamento pequeno com máquinas residenciais. Então o desafio foi como não entregar residencial e entregar a nossa, mas todos os novos condomínios já iriam sair com a lavanderia. Então a Comgás foi um grande gatilho para mim para iniciar esse trabalho de volume, né? Sim. A gente já tinha condomínios, a gente já Sim. estava fazendo... Isso aí foi em 2014, mais ou menos. Então assim, a gente já tinha condomínios, eu já trabalhava com administradoras, mas eu precisava alavancar condomínios, precisava ser maior. E a Comgás foi uma abertura muito grande de construtoras para mim. E hoje mudou um pouco o cenário, né, Ela? Porque você acaba, então, agora também trabalhando com as construtoras no projeto, né? Sim. Conta como é que funciona isso e que perfil de projeto imobiliário que você tem trabalhado. Quanto menor o apartamento, mais ele precisa. Tá? Qual que é a tendência de mercado? A construtora entregar apartamentos pequenos, às vezes mobiliados, Tá. com muito serviço compartilhado. A conta, ela acaba sendo boa para todo mundo. Você pega um apartamento, às vezes, sei lá, de 20 metros quadrados, 190 mil reais, por exemplo. Quer dizer, a pessoa dá um sinal, faz um parcelamento como um aluguel, fica pagável. Ela tem um apartamento, às vezes, mais perto do trabalho, tem a lavanderia compartilhada, tem uma academia boa, tem uma piscina boa, tem um coworking, quer dizer, tem um monte de coisas que, às vezes, onde ela mora não tem. Só que para a construtora o metro quadrado é muito mais alto. Então, fica pagável para quem está entrando. Você não precisa receber amigos na tua casa. É para dormir. Sim. Tem muita gente que vinha para São Paulo, mora no interior, um pouco afastado, chega na segunda, vai embora na sexta. Precisa de apartamento pequeno. Então, as construtoras começaram a ter uma tendência muito grande de lançamento desse tipo de empreendimento, onde a lavanderia é importante, porque se você tira a máquina do apartamento, mesmo que seja uma lave seca, não duas máquinas, se você pegar, melhorar já essa planta, sabe, abriu a Você área ganha de serviço para a espaço. cozinha, ou se você diminuir um pouquinho o apartamento, cada 1,5 metro que você tirar de cada apartamento, às vezes na soma te gerou 1, 2, 3, 4 unidades a mais para vender. Então, ele é importante por muitos aspectos, né? Depende da ótica. Sim. Então, ela começou a ser muito necessária. O que acontece? Quando você lança um prédio, você tem um memorial descritivo. No memorial descritivo vai estar tudo que a construtora precisa entregar. Você comprou um apartamento que fala que a entrada é de mármore e tal, que a parede é com a tinta e tal. Não importa se é uma cadeira, uma mesa ou é o acabamento. Eles têm que entregar aquilo que está no memorial. Então, se eu não tiver no memorial deles, é muito mais difícil de eu entrar na construção. Eu preciso entrar depois quando ele for habitado. Sim. Que é um outro trabalho. Sim. São outros benefícios que eles estão olhando, quer dizer, é um pouco diferente. Sim. Por mais que é a mesma solução, a venda é totalmente diferente. Então, quanto antes a gente entra no estudo, é melhor. E aí o que acontece? Às vezes você tem a máquina lá, preparada no memorial, só que ele fala que ele vai dar. Não é pay-per-use. Ele precisa comprar a máquina e entregar. Ele falou no memorial que ele entrega. Tá. Quer dizer, a construtora está tendo um custo alto, porque as máquinas são caras, Tá. vai entregar uma solução para o prédio, onde ela já vai ter que me contratar para fazer a manutenção dessas máquinas, para pôr um aplicativo, para dar soluções para a máquina. Ela vai rodar 100, mas quer dizer, a gente consegue melhorar muito mais a lavanderia do condomínio. Então, por que você já não entrega um pay-per-use, onde você elimina todo o investimento como construtora? E, além de tudo, as peças estão inclusas no contrato, porque é pay-per-use. Sim. Na venda, não. Na venda, depois de 3 anos de garantia... Acabou. E pensa, você entregou um prédio. Já vai demorar uns 6 meses, habite-se e tudo mais, reforma. Quando o prédio tiver todo habitado, às vezes já foi metade da garantia da máquina. Sim. E ela é instalada no dia 1. Então, e aí as peças são todas do condomínio. Então, assim, a solução do pay-per-use ela é muito boa para todo mundo. Então, o que a gente faz é quando a gente entra numa construtora que está entregando máquina, a gente dá uma solução de venda com contrato de gestão, mas a gente já prepara para os próximos ir no modelo de pay-per-use, que é o mais procurado. E na ponta para o condômino, ele economiza no consumo de água, né? Porque a máquina também ela é otimizada, né? Sim. Então ele também gasta para o ciclo da lavagem, mas ele gasta talvez menos do que se ele tivesse uma máquina na casa dele. A gente tem comparativos, a gente mostra isso para os condomínios, seja numa assembleia, numa reunião com o síndico. Então eu sei quanto a máquina consome. O síndico sabe qual que é a tarifa do condomínio.
Então eu consigo falar os centavos de quanto custa para lavar e secar na minha máquina. E imagina que você tem uma lavanderia compartilhada com máquina residencial. Eu mostro quanto você gasta nessas máquinas. Então, quer dizer, às vezes você gasta R$3, R$4 entre sabão, amaciante, água e energia na minha máquina e 14 na máquina residencial. A gente tem uma questão cultural que os moradores falam que eles não pagam na casa dele para lavar e secar. Mas eles pagam. Eles só não enxergam. Perfeito. Porque o sabão está na conta do supermercado. A água e energia está na conta da casa. Da casa. Né? Às vezes está no condomínio, que ele acaba pagando na ordinária, mas normalmente é compartilhado ou individualizado, então ele vai pagar de alguma forma. Só que ele não enxerga, porque ele não paga por ciclo. Sim. E ele compra a máquina, ele armazena o sabão amaciante em casa, ele perde espaço, ele contrata técnico para dar manutenção e compra as peças. Então o custo não é só o de lavar e secar. Quando a gente fala de economia, você falou de água, tem algumas economias, né? Uma é espaço, segunda é tempo. Então a nossa lavadora são 30 minutos e 45 para secar, 10 quilos de roupa, 1h15. 1h15. Os dois, lavar mais secar. Isso. 1h15 Seca, sim. Pronta. E detalhe, diferente de uma lava e seca, você lavou 10 quilos, você seca os 10 quilos. Na lava e seca, você botou 10, você vai secar 7. Às vezes tem que fazer um segundo ciclo com o resto. Só que leva 4, 5, até 6 horas o ciclo completo, os 2 ciclos, né? Então o tempo é muito grande. O que acontece? Você todo dia escuta a tua máquina trabalhar em casa. Porque ela demora muito, você não vai fazer 3 ciclos num dia. Na nossa máquina você vai. E na nossa máquina, se você fizer vários ciclos todos os dias, ela não vai quebrar, ela foi feita para isso. Ela não é residencial. Vamos lá. Além disso, água e energia. A gente está falando em 72% de economia de água e energia. Tá. Só água, uma média, porque pode ter variação, 120 litros cada vez que você lava numa lava e seca. Uau. Na nossa máquina, 50. Então pensa que cada morador, cada vez que ele lavou, ele está economizando 70 litros de água. Quando eu faço a comparação de economia que eu estou levando para o prédio, eu comparo um ciclo na lavanderia compartilhada versus um ciclo na sua casa. Só que às vezes você está em casa, você pegou 2, 3 quilos de roupa e você jogou na máquina. Você acaba fazendo mais ciclos do que se você lavar lá embaixo. Ou seja, o volume de água é muito maior. E energia. São 9 kW contra 2. Quer dizer, a diferença é muito grande de água, energia, de tempo e de espaço. Então a gente já tem isso. Quer dizer, a gente está trazendo uma marca que nos últimos 31 anos lembra a Top of Mind, marca mais lembrada no Brasil. Quer dizer, tem uma força grande, tem uma qualidade. A gente tem uma solução de produtos dosados automáticos, ou seja, você tem Home Comfort na máquina. Você quer lavar, você apertou lá, já vai entrar na hora certa. E como condomínio, a gente sabe, não existe bom senso e não existe unanimidade. Né? Condomínio sempre vai ter alguém do contra e não importa o motivo. No nosso painel, se você apertar o botão que você quer Home Comfort, vai entrar tudo. Se você apertar só o Omo, você coloca o seu amaciante. Você abre a porta, coloca o teu amaciante. Tá. E se você apertar só a água sem produto, você põe o teu sabão e o teu amaciante. Quer dizer, mesmo se você optar pela solução de dosagem automática, você não é obrigado. Só que é mais barato do que o produto que você compra no supermercado. É colocado na quantidade certa, que além de você gastar menos em sabão amaciante também, porque o excesso de amaciante não deixa a toalha mais fofa, deixa dura. Quer dizer, então são vários benefícios que estão por trás. E você acaba valorizando o empreendimento. Você tem uma lavanderia compartilhada no teu prédio, Perfeito. Você tem uma solução. E quando você está na construtora e você entrega um prédio com a lavanderia, você não compra mais sua máquina, mesmo que você tenha a opção do ponto na tua casa. Você não precisa. Você já pega ali, coloca uma lava-louça, coloca uma adega de vinho, coloca um freezer, uma segunda geladeira, às vezes um roupeiro, né? Às vezes a planta do apartamento não ajuda muito. Então, a gente tem muitos benefícios para o consumidor final. Eu gostei da proposta de colocar uma adega de vinho ali, me agradou bastante. acho que faz sentido. Boa, tem muita gente que vai achar também, né? Não, mas eu tenho uma dúvida ainda. Você trouxe uma lavanderia compartilhada para dentro de um condomínio. Tirou da unidade, trouxe para o condomínio. Não necessariamente todo mundo utiliza no mesmo volume de uso. Naturalmente, há um consumo de água e energia do condomínio. Certo. Como é que você trata o rateio? Quando a gente faz a alocação da máquina e opta por ratear por uso, que é o pay-per-use, eu estou rateando, por exemplo, eu e você usamos. O Okuma não. Então, nós pagamos para lavar e secar, o Okuma não. Só que a água e energia a gente está usando da área comum. Exato. Vai pagar pela conta ordinária e o Marcelo vai pagar pela nossa água e energia. O que a gente faz? A partir do momento que eu sei o consumo da máquina e o condomínio sabe a tarifa, a gente sabe quantos centavos custam para lavar e secar.
Então a gente inclui no valor do ciclo o valor da água e da energia, e se tiver sabão amaciante também, Uhum. e esse valor é repassado para o condomínio. Ou seja, Sim. eu faço o rateio dessas despesas do condômino e mando para conta, não para conta ordinária, mas entra numa conta lavanderia, provavelmente Sim, no sim. balancete. Ou seja, quem está pagando pela água, energia, sabão amaciante da lavanderia é quem utilizou. Perfeito. Então você rateia 100%. É custo zero para quem não usa. Que legal. Quer dizer, aí você reembolsa o condomínio da despesa Sim. ordinária ali. Sim, Pô, a que gente faz essa bacana. gestão financeira. Claro que pode ser um modelo pós-pago, onde é cobrado no boleto de condomínio. Então, o condomínio, a gente ajuda a fazer a conta, o condomínio já cobra o valor cheio e nos repassa a nossa parte ficando com água e energia, por exemplo. Tá. Porque tem condomínio que não quer optar no pré-pago pelo aplicativo. Cada condomínio tem uma suas história, necessidades, né? É É. isso. E até entrando em cada condomínio, como solução, como produto, poxa, ficou claro, acho que bem legal mesmo a proposta de vocês. Agora, como negócio, né? Quando você olha o negócio como lavanderia compartilhada, como é que você trata condomínio a condomínio, isso daí? O modelo pay per use, o retorno, o porte do condomínio que faz sentido, como é que foi? Porque você deve ter testado um bocado de alternativas aí e é engraçado porque pelo jeito é cálculo de centavo, mas há um alto volume de ciclos que vai fazer diferença no final do dia, né? A gente tem uma planilha enorme Tá, por trás disso, de uma forma simplificada para a equipe comercial, tá, para poder fazer um business plan para cada condomínio. Tá. entendi. Por quê? Eu tenho Minha Casa Minha Vida, eu tenho condomínio de estúdios mobiliados para estudantes ou não, eu tenho aquele perfil que é mais hoteleiro de short stay, que ficam menos de 15 dias, que muitas vezes eles nem usam a lavanderia. Sim. Então eu não posso falar que eu tenho a mesma solução, o mesmo volume de ciclo em todos os cenários, né? certeza. Então a gente tem quantidade de apartamento. Um prédio de 40 apartamentos, um prédio de 500 apartamentos, são cenários totalmente diferentes para a gente. Então a gente joga uma série de informações na planilha, perfil do prédio, quanto tempo ele está já entregue, habitado, percentual de pessoas morando. Porque com isso eu consigo traçar, por exemplo, um prédio que foi entregue há 2 meses, talvez ele não tenha nem morador. Mas um prédio que foi entregue há 48 meses, ele já é um pouco mais maduro. O de 120, quer dizer, eu já sei que as pessoas estão lá, só que tem um outro desafio, eles têm máquina dentro do apartamento. Sim. Então tudo isso vai influenciar para eu saber o que eu consigo fazer de ciclos para oferecer para aquele prédio. Ou, por exemplo, você tem que ter um mínimo de utilização. Ou se eu tenho que ir para uma locação fixa, porque o pay-per-use não fecha a conta. Então a gente trata cada condomínio como um, direto com o síndico, né, com a ajuda da administradora, com informações, a gente senta junto para poder oferecer o melhor cenário para aquele condomínio. Por quê? Tem 3 vias. Nós, o condomínio, a empresa, né, a área comum, um síndico, todo, e o condômino que vai utilizar. Se não for bom para os 3 lados, não vai manter o... Não, vai rescindir. Sim. Então, acabou. Não é uma multa de contrato que vai segurar. O que vai segurar é bom serviço. Nós temos 1.300 condomínios contratados. Quer dizer, a gente tem uma base muito grande e em vários estados, com vários perfis. Então, a gente já testou muito até para chegar nessa planilha, numa versão ideal para poder simular. Então, foi aí que a gente fez uma simulação diferente para o Minha Casa Minha Vida, para conseguir uma mesma situação de lavanderia, com a mesma máquina, com o mesmo Home e Comfort, com o aplicativo, com tudo igual, num preço mais acessível para poder entrar nesse mercado. Então a gente vai estudando muito e faz esse business plan aí. Legal. Tá, e aí, olhando do ponto de vista, porque eu não tinha perguntado e não tinha. Me ocorreu agora a pergunta. Quando eu olho para um pay-per-use, você está dizendo o seguinte: o condomínio não precisa fazer o investimento na máquina, ele precisa, né? A ideia é só do é espaço. tirar isso. Ele investe o espaço que as máquinas vão estar É disponíveis. uma lavanderia praticamente custo zero. Quer dizer, quando você compra um ar-condicionado, você vai pagar para alguém instalar, você tem que ter a saída de água, alguma infraestrutura você vai ter. Na lavanderia é a mesma coisa. Você vai ter entrada, saída de água, tomada, saída de ar quente para secadora. Às vezes, se a secadora for a gás, você vai ter que ter o ramal de gás. Então, você vai ter que ter infraestrutura e o espaço. Só. Basicamente é isso. A máquina eu coloco e o valor dela eu não vou cobrar do condomínio, nem como um valor de entrada ou como uma venda, nem como uma receita recorrente, como uma locação. Eu vou cobrar por uso. A ideia é que você vai lá e você pagou X reais para lavar, X para secar. Se ninguém usou, a minha receita é zero. O risco é meu. Quer dizer, se eu consigo te fazer um contrato sem mínimo, o risco é 100% meu. Sim. Não é que se ninguém usou, eu cobro o condomínio. A não ser
que é um condomínio muito pequeno, não é perfil, e eles querem pay-per-use e eu coloco o mínimo. Às vezes é melhor que um aluguel. Porque se os condôminos começarem a usar um pouco, o condomínio paga só uma diferença. Mas é difícil acontecer. A gente busca tentar uma solução, às vezes iniciar com menos máquinas. Então tem algumas estratégias de como fazer para não criar mais barreiras do que a gente já tem no nosso mercado. Nosso mercado é muito nichado, né? Sim. É difícil. Sim. Quer dizer, uma administradora que quer pegar um síndico, vende qualquer coisa para um condomínio. Para chegar no síndico já é difícil. O síndico, às vezes, não é uma decisão só dele. Tem conselho, tem uma comissão, tem uma assembleia, tem o pessoal que é do contra. Quer dizer, não é fácil o nosso negócio. Então, a gente tenta tirar barreiras do nosso lado para não dificultar ainda mais o fechamento. Sim. Alan, eu queria até explorar essa questão da barreira de negócio, né? E dado que, né, historicamente, até pelo negócio familiar que você teve, você vivenciou uma administradora de condomínio, achei interessante o seguinte, você comentou que a Unilever te procurou, né? Para olhar esse negócio, né? E porque eles tinham esse projeto de levar serviço. Então, eles estavam saindo do modelo de negócio de venda de produto para prestação de serviço, né? Então, a mudança ali de... Quer dizer, uma alternativa do modelo de negócio para continuar crescendo, enfim, expandindo a marca da Omo. Você desenvolveu um negócio, né, olhando um nicho, né, e com um desafio de ajudar numa mudança de comportamento, né? E hoje você vê o mercado condominial das administradoras, do próprio condomínio, às vezes assim, muito tradicional, talvez agora menos por conta do que aconteceu com a pandemia, o pessoal se abriu um pouco mais. Mas como é que você vê isso, esses desafios, né? Tipo, trazer um modelo novo, ter um tabu ali, você trabalhar esse tabu, e que dica que você dá para a administradora, né? Olhar esses outros negócios, ousar em mudar o negócio, criar o negócio, né? É difícil, porque antes da administradora a gente tem o síndico. Se você fizer uma pesquisa, a grande maioria dos nossos síndicos ainda é aquele síndico tradicional, mais velho, morador. Por mais que hoje tenha um monte de síndicos profissionais, quer dizer, que estudaram, tiraram algum diploma, algum curso de certificação, ainda a maior parte é aquele síndico que quer sentar com a administradora na mesa, pegar um papel, tomar um café, olhar no olho. Ainda esse é o maior perfil. E as administradoras também. Quer dizer, a modernização ela não foi tão rápida. A pandemia ajudou. Tem administradora que nunca quis fazer nada muito digital e começou a fazer assembleia online. Então, você acabou tendo que ir para esse lado. E não tem jeito. A gente tem que se abrir para novas experiências, para novos mercados, novos serviços. O mini mercado é um que chegou aqui e você está em um monte de condomínios. Quer dizer, o mini mercado ele não vai concorrer com o supermercado. É uma compra diferente do nosso, é uma compra mais de emergência. Às vezes é um sorvete, ou faltou um desodorante, alguma coisa, você desce. Mas é uma abertura. Hoje você tem patinete elétrico, carro compartilhado, quer dizer, tem um monte de coisas para condomínio. Então, se você não abrir a tua cabeça para novidades e tecnologia, não tem sentido. Então, assim, tem que ter aplicativo, tem que ter balancete online, tem que ter votação, faz uma enquete. Por exemplo, a gente fala, essa lavanderia desse condomínio ela não está performando. Vamos fazer uma enquete? Quem não usa, por que não usa? Vamos entender qual que é a dor desse prédio? Está muito caro aqui? O que acontece para a gente entender como melhorar? Porque para nós, eu não quero tirar a máquina. Se aquele prédio não performa, eu tiro a máquina. Não, vamos primeiro tentar otimizar, fazer esse prédio usar, entender o que é. Tem gente que nem baixou o aplicativo. Então eu vou lá e dou 2 ciclos de graça. Baixa o aplicativo, toma 2 ciclos, vai conhecer o que é a máquina. Perfeito. Usa ela. Por quê? Porque não é só administrador, é um morador. Quer dizer, tem um monte de gente com uma cabeça ainda antiga. A gente quer correr com um monte de ideias, né? Que é metaverso. Vamos fazer uma lavanderia no metaverso. Tem um monte de gente que nunca botou o óculos para ver o que é. Então, às vezes, você quer ir, mas a gente tem que ir com calma para trazer eles juntos, né? E eu pego isso. Eu tenho estados que você não tem grandes administradoras. Você tem um monte de administradoras com a mesma quantidade de prédios. Quer dizer, diferente... Às vezes você vai para Rio, você vai para o Paraná, São Paulo, você tem administradoras com muitos condomínios. Quer dizer, eles detêm um percentual muito grande. A gente tem isso. E tem estados que você não tem. E são administradoras, é familiar, ele não quer mudar, ele quer entregar o balancete impresso, ele fica botando numeração página por página com carimbo. A gente vê isso ainda.
Então é difícil. Então, com certeza, eles têm que abrir um pouco a cabeça para poder receber essas novidades tecnológicas. Muito legal, Alan. Eu quero explorar ainda. Eu tô fazendo conta aqui na cabeça e não tô... tá difícil fechar. E eu imagino que para você talvez tenha demorado um tempo também para calibrar. Nesse modelo, o investimento que você faz na máquina. Tudo bem, tem um business plan para cada condomínio, mas como calibrar isso, o tempo de retorno médio que vocês têm expectativa por condomínio? Como é que foi isso até no começo da jornada? Né? Porque a gente está falando de 10 anos aqui, você falou, poxa, começou a alavancar 2 anos depois com a Comgás. Como é que foi esse período de validação do negócio? Porque ali acho que devia ter muita incerteza, não? Ali eu não tinha nenhuma certeza. Nenhuma certeza. A certeza que eu tinha é que era um bom negócio. Eu não sabia muito quais os caminhos percorrer para chegar onde eu queria. Quer dizer, eu falava, preciso ter 1000 máquinas no mercado. Não estou nem falando de 1000 prédios, 1000 máquinas. Porque tem prédios que você tem 8 conjuntos. É difícil. Como fechar essa conta? Como fazer a conta? Porque eu não sei quantos vão usar, quantos ciclos vão fazer. Então, lá atrás, eu fazia muito aluguel, não pay-per-use. Então, eu fazia muita venda, aluguel e fazia um pouco de pay-per-use. Entendi. Por quê? Eu também não oferecia tanto, porque é difícil. O morador... 100% dos prédios que eu montei lá atrás, eles tinham máquina dentro do apartamento. Nenhum tinha lavanderia compartilhada. Então, é um risco muito grande. E assim, é manutenção. O morador chama todo dia. Eu tenho uma rede de técnicos próprios que eu tenho que atender. Hoje é diferente. Hoje eu tenho um saque que funciona de domingo a domingo. Você entra lá no aplicativo, ajuda, entra, vai ter alguém falando com você, não é robô. A gente explica, pergunta qual que é o erro na máquina. A gente aprendeu muito, a gente se estruturou. Lá atrás, a gente saía correndo, arregaçava a manga e ia fazer o que precisava. Então o pay-per-use, ele não foi tão simples de iniciar, mas eu colocava mínimo de utilização. Sim, lá atrás. Entendi. Então, qual que era a conta? Tudo eu baseava num aluguel. Então, eu pegava quanto era um aluguel, eu botava o mínimo um pouco abaixo dele, porque eu falava, bom, se chegar um X% abaixo do aluguel, eu tenho garantido esse valor. Se ninguém usar, esse valor está aqui. Diferente de hoje, que eu não tenho medo, em muitos condomínios, de fazer sem mínimo. Sim. Porque eu sei que ele vai usar. E aí, enfim, a gente foi aprendendo. Mas a ideia era essa, era começar com o mínimo no pay-per-use, para garantir um faturamento. Por quê? A máquina é cara. Você não tem um parcelamento, muitas vezes, para comprar máquina. Sim. Muitas vezes era à vista. Só que o retorno demora. Você imagina você comprar uma máquina cara e a gente ganhava R$600, R$700, R$800 de aluguel de um conjunto na época. Quer dizer, quanto tempo eu precisava pro aluguel pagar a máquina? Fora todas as despesas administrativas, técnico, frete, enfim, difícil. Né? E estoque de máquinas. A máquina tem que vir antes. Então, por isso que o pay-per-use não era muito difundido. E quando ele era, ele tinha mínimo de utilização. E aí a gente foi aprendendo e a gente viu que não tem sentido a locação. Não tem sentido muito mais a venda. A máquina tem uma durabilidade muito grande. Feito as manutenções preventivas, corretivas, ela pode durar 20 anos. E isso tudo está incluso no teu serviço? Tudo. Tudo. Preventiva, trimestralmente, a gente vai em todos os condomínios, agenda antes, faz a manutenção. E corretiva, quantas precisarem. O que acontece? Não é que você abrir um chamado, a gente vai no prédio. Primeiro a gente vai entender o que é. Por quê? A gente começou a perceber que muitas vezes a gente batia no prédio, o registro de água estava fechado. Teve um caso que, assim, ele tinha 4 lavadoras. Só 2 funcionavam. Por quê? Porque o registro não estava 100% aberto, não tinha força da água chegar. Como que a gente descobriu? Com o meu técnico lá. Agora, e o custo de você ficar mandando técnico para ver isso? E aonde eu tô com um problema mesmo, ele não conseguiu ir. E eles querem que vá. Por quê? Não pode ficar parada. Aí você fala assim, olha, você teve uma queda de energia, será que não precisa reiniciar a máquina? Não é. E às vezes é. Enfim, aí a gente coloca no contrato que se não for problema da máquina, cobra. A gente não quer cobrar, mas é só para explicar para eles que vamos com calma, né? Mas é isso. Então, depois a gente foi aprendendo também como fazer, foi ganhando experiência. Porque a gente não tinha muito histórico no Brasil para se pegar de uso de nada. Então, foi assim que iniciou. Você deve ter trabalhado um tempinho no vermelho, então. Com certeza. O início é difícil. Assim, pensar em fechar várias vezes. Várias vezes. Mas a gente não desistiu. Não, mas é até para curiosidade mesmo, assim, o quê? Uns 2, 3 anos no vermelho? Ou até mais? Não, com certeza. Uns 2, 3 anos no vermelho. Porque o primeiro prédio,
A gente demorou 11 meses para fechar. Uau. 11. 11 meses para fechar o negócio. Pra assinar o contrato. Transação. Para assinar o contrato. Tem assembleia, provavelmente, para Tem todos, assembleia. todos e era um os... prédio de apartamentos pequenos que eles tinham uma lavanderia, que era um espaço minúsculo, que eles pegaram 2 máquinas de moradores e colocaram lá embaixo. O síndico pôs a dele, um outro pôs. Então era aquelas máquinas... Foi a tua. Não foi a tua. Não. Por isso que eu consegui entrar lá, porque ele já tinha uma lavanderia que não funcionava, né? E ainda assim demorou 11 meses. Uau. Então, assim, era aquelas máquinas top load, que a porta é em cima, você abre. Demora muito. Para fazer controle de quem era a roupa, eles tinham um post-it na lateral da máquina. Nossa. Eu tenho foto disso. A gente teve uma matéria no jornal que eu levei eles, porque o síndico falou assim, olha, na minha casa era ou a geladeira ou a máquina. Eu optei pela geladeira, botei minha máquina lá embaixo. Ele fala isso. E aí a gente conseguiu colocar a nossa. E ele foi o primeiro prédio que eu fechei. Ele tá com a gente até hoje. Tanto que eu cheguei pra ele... E a gente era uma época difícil de arrastão em condomínio. Então nenhum síndico deixava entrar. Eu falava assim, olha, quem eu te trazer aqui vai ser síndico de verdade. Eu posso trazer ele? Ele me abriu as portas no prédio dele, porque todo mundo queria ver um prédio funcionando. E é difícil você levar, né, abrir. E esse síndico tá comigo até hoje, o prédio tá até hoje. Quer dizer, que legal. Desde lá de trás, foi o primeiro prédio que tá hoje no modelo pay-per-use. Hoje ele tem aplicativo, quer dizer, ele virou Omo. Antigamente ele tinha um sistema de ficha. Aliás, tocando nesse ponto do aplicativo e ficha, né? Você que desenvolveu o aplicativo aqui, a tecnologia de dar inteligência para a máquina, não veio do fabricante. Você pode contar um pouquinho como é que foi esse processo? Vamos. O fabricante não tinha aplicativo. Quando tem uma feira que acontece a cada 2 anos nos Estados Unidos, e eu fui nessa primeira feira, quando a gente virou distribuidor, e eu fui procurar uma solução, porque passou 1, 2 anos, a gente começou a ver... É muito difícil. Por quê? Primeiro você vai ter que pegar alguém do prédio para distribuir ficha. Marcar num papel. Ir lá, recolher a ficha. Só que o morador pegou 4, 5 fichas e está na casa dele. Quer dizer, tem uma hora que as fichas acabam. Sim. E eles querem cada vez mais fichas. Aí ele pega as fichas, redistribui. Aí ele chega para a administradora no fim do mês, ele dá um papel ali com um monte de marcações. A administradora tem que fazer todas as somas para lançar no boleto 1 a 1 para poder cobrar do morador. Que trabalho. Falei, não dá. Se eu quero o meu sonho de 1000 máquinas, não dá para ficar na fichinha. E mais, eu não vou ficar preso em 2 bairros e eu não vou ficar preso em São Paulo. A gente quer Brasil. Não dá. Como é que eu vou ficar contando ficha? Eu não quero. Por mais que nos Estados Unidos é assim. Fui para os Estados Unidos, a fábrica me apresentou uma empresa. Só que lá a cultura é totalmente diferente. Primeiro que assim, eles não dão treinamento quando montam uma lavanderia. A gente dá. Para o americano é tudo muito óbvio. Se tem alguma coisa escrita na parede, ele lê e ele faz. Aqui não, aqui a gente tem que treinar. Enfim. O que aconteceu? Como que funciona o aplicativo deles da época? Eles tinham uma central que você colocava na lavanderia. Você comprava um cartão com crédito, igual compra no Walmart lá nos Estados Unidos. Você raspava aquele código, aquela tarja cromada. Aí você digitava o teu código lá, aí ele sabia que o teu cartão tinha $50. Ele avisava, a central avisava as máquinas e ia descontando. Só que essa central, na época, custava $1.000 para comprar. Quer dizer, a importação ia... Eu ia pôr, às vezes, mais dinheiro na central do que um prédio que eu tenho que pôr uma lavadora, uma secadora. Não tem sentido, não vai fechar minha conta. Eu tenho que dobrar o valor do aluguel. Então eu desenvolvi no Brasil um aplicativo do jeito que eu queria para facilitar. Na época, inclusive, a gente começou com uma tecnologia, depois a gente migrou para uma outra. Então a gente criou um aplicativo aqui justamente porque a gente não achou fora. Hoje tem. Sim. Hoje você vai nos Estados Unidos tem um monte de opção. Mas a gente criou aqui no Brasil. Que na verdade não foi só o aplicativo, né? Você teve que colocar um hardware dentro da máquina, né? Com certeza. Com certeza. Um hardware. E a gente botou uma câmera. Tem uma câmera, porque você vai com o teu QR Code. Porque você pode ter um cartão. Tá. Por exemplo, tem gente que falava, não tem espaço no meu celular. A minha diarista não quer baixar o aplicativo. Então, se você imprimir o QR Code num cartão, você vai com o cartão na máquina e você desbloqueia ela. Então, eu precisava ter a câmera na máquina para, com a imagem, ele desbloquear a lavadora ou a secadora. Então, a gente teve que inverter. Não é o celular que lê a máquina, é o contrário. Interessante. E não só isso. A máquina fala, a gente tem uma caixa de som dentro da máquina. Olha, que legal. Então ela fala, cartão inválido, o cartão tá errado. Às vezes ele queria lavar e botava na secadora. Enfim, Tá. tem ou a máquina tá reservada. A gente tem reserva de horário no aplicativo.
Então a máquina tá reservada para alguém. Sim. Então a máquina fala com você para te avisar o erro, porque ela não liberou a máquina para você. A interface, né? UX ali. É isso. Olha que interessante, né? Vida de empreendedor não é fácil, né, cara? 11 meses para vender o primeiro, né? Cara, questão de ficha, né? Ia te limitar o desenvolvimento do negócio. Pensar em criar o aplicativo, mas aí tem que criar o hardware, né? Sim. Pensar na memória do smartphone do usuário. Cara... É. É isso. Não. Desafio. É que hoje é fácil. Todo mundo tem um pronto, smartphone. né? Não, todo mundo tem smartphone. Sim. Mas 10 anos atrás não era todo mundo que tinha. E muita gente, quer dizer, as diaristas que desciam, eu tinha que ter solução para isso. E o que acontecia? A diarista ia lá, ela trazia às vezes roupa de outros prédios. Porque lá não tinha lavanderia, e aqui tinha, às vezes não cobravam, ou aqui era mais barato. Então ela ocupava todas as lavadoras de uma vez. E aí desenvolvemos no aplicativo que caso você tenha esse problema, você pode limitar um ciclo por hora, X ciclos por dia. Então a gente começou a tentar soluções, porque na ficha tudo bem, você libera uma só. Mas como é que eu faria isso no aplicativo? E a gente desenvolveu limites no aplicativo para poder tirar. Quer dizer, o condomínio, cada dia ele traz problemas novos, né? Mas a gente está aí justamente para quebrar essas barreiras, porque se você quebra as barreiras, a entrada é mais fácil. Então, o desafio aqui é tentar entender qual é o novo problema do condomínio para a gente ir atrás e tentar solucionar. Que interessante. Boa. Você deve ter um cálculo de volume de máquinas necessário versus até essa questão do agendamento, porque se todo mundo quer lavar ao mesmo tempo também, é mais do que a tiazinha que quer se aproveitar das máquinas, do que, todo mundo... Eu e o Okuma temos hábitos comuns. Chegou todo dia, viu? Lava roupa, né? Lavar roupa todo dia, tu não lava. Não, mas tem pessoas que querem lavar no sábado à tarde. E aí tem fila. Então, por isso que você tem uma semana de agendamento. Você sempre vai ter uma semana. Passou um dia, vai liberando um dia. Legal. E você agenda. Quer dizer, tem uma conta por trás de dimensionamento, de eu saber quantas máquinas para aquele prédio são suficientes. Qual é o máximo de máquinas que eles vão precisar. Mas não quer dizer que essas máquinas precisam ser no início. Então tem perfil de prédio que eu preciso já soltar mais máquinas de cara. Tem prédio que eu consigo ir com o tempo. Com isso eu consigo otimizar preço. Se eu não ponho tanta máquina, eu não preciso chegar num valor com mínimo, por exemplo. Então, assim, por isso que a nossa planilha ela ficou muito grande, tem uma inteligência muito grande para isso. Para eu saber se eu colocar menos máquinas, o que eu consigo fazer de preço, se eu tiro o mínimo, fecha a conta. Tecnicamente pode rodar 24/7 isso daí. Isso é do condomínio. É a regra do condomínio. Normalmente, as lavanderias são liberadas 24 horas, todos os dias, 24/7. Às vezes, a lavanderia, ela às vezes num andar que pode, por algum motivo, eles acham que atrapalha, porque eles têm muita memória do barulho da máquina. Se a nossa máquina fizer barulho, ou quebrou alguma peça, ou tá desnivelado o piso. Quer dizer, algo que é simples de resolver. A máquina não pode fazer barulho. Então, não teria problema. Então, a grande maioria das lavanderias funcionam 24 horas. Interessante. Alan, aproveitando, você comentou agora há pouco, né, sobre a questão de condomínio cada dia é um problema, né? Eu posso enxergar como problema ou posso enxergar como uma oportunidade. Com certeza. Né? E tentando olhar, né, do ponto de vista da administradora, né? E você conhece hoje aí várias administradoras, conhece vários empreendimentos, conhece as construtoras, né? Cara, é rico o que você conhece. Você tem algo assim que você pode dar como dica? Putz, assim, qual a demanda ou oportunidade que você vê nas unidades para as administradoras ficarem mais atentas? Ou até no próprio condomínio, as demandas do síndico, em termos de conveniência, de facilidades, né? Enfim. Com certeza. Condomínio é um rateio de despesa, né? Quer dizer, condomínio, quando você faz uma previsão orçamentária, você vai pegar os próximos 12 meses, quando que tem dissídio, quando que tem aumento de água, faz aquela previsão, divide, vê pela cota pela fator, porque pode ter cobertura e tudo mais. Sim, divide. Ideal, né? Exatamente. O que acontece? Normalmente a primeira conta é folha de pagamento, salário. Tá? A segunda, às vezes, é água. Então eu já tenho uma oportunidade aqui de economia, fora energia elétrica. Então assim, a gente já começou com uma economia. Tem muitos prédios que a conta de água não é individualizada. Ou seja, você na tua casa, lavando a 120 litros por ciclo todos os dias, porque você pega 2 quilos de roupa e joga lá, você está fazendo o condomínio gastar muita água. Se todo mundo tivesse a consciência e usar a lavanderia compartilhada, eu consigo provar
que a conta cai. Não tem, é matemático, quer dizer, isso é simples. Então você já tem uma oportunidade aqui que é financeira, que normalmente é onde pega para os síndicos. Porque todo ano é aquela briga, não aumenta o condomínio, começa a fazer leilão da cota. E não é leilão, né? Quer dizer, você tem que cortar algum serviço. Tem condomínio que tem lavanderia, por exemplo, com máquina residencial e tudo mais, e eles têm um funcionário para lavar. Uau. Não tem sentido. Você tem um custo ali que não tem sentido para o condomínio ter. Então você tem oportunidades em cada condomínio, tá? Você tem condomínios que os apartamentos são pequenos, você não tem lavanderia, mas você tem um espaço que não utiliza. Vamos para ele. Agora, qual que é o maior desafio? É onde não tem espaço. Então, você pega aqueles prédios que tem aquelas garagens abertas, muito Minha Casa Minha Vida, por exemplo, que a garagem normalmente, o terreno é muito grande para poder fazer a construção, né, pelo fator, pela a multiplicação que tem que ser feita, e não tem área, porque 100% da área compartilhada foi usada por quem precisa e acabou. Não tem piscina, às vezes não tem nada. Container. Então, o próprio mini mercado e a lavanderia estão entrando em container, nessa área fora. Então, a gente tem muitas oportunidades e a gente tenta fazer porque é muito fácil a gente chegar lá e o síndico fala assim, não tem espaço. Calma, deixa eu dar uma olhada. O que você tem? Me manda uma foto. Ou deixa eu ir aí. Então, assim, a gente mostra que às vezes o problema dele, vou transformar numa oportunidade. E o síndico levar isso, é legal, porque ele trouxe uma solução para o condomínio. A administradora levar para o síndico é importante, porque a administradora é o braço direito do síndico. Tanto a administradora como o zelador, né? São portas de entradas. Então, a administradora ela tem que levar oportunidades novas para o síndico. Porque se for só para fazer o beabá, de fazer uma assembleia e fazer um balancete, quer dizer, não é isso. Você quer alguém para te resolver problemas, para te trazer soluções, para te trazer novas ideias, tecnologias. Esse é o caminho. Então a administradora tem que estar ligada a tudo que está acontecendo no mercado e levar. Tem muito prédio. Ela pode, talvez, nem todos os prédios ter perfil para lavanderia. Tem prédio, por exemplo, o mini mercado, acho que é acima de 100 apartamentos. Quer dizer, tem prédio que não adianta, ela não vai conseguir levar, mas ela não são 100%, né, do perfil. Então ela tem que estar aberta a isso. E o brasileiro gosta de lavar roupa que dia? Então, normalmente é sábado e domingo. Sábado e domingo mesmo? Que é o ou à noite. Ou à noite, inclusive. Noite. Fim da tarde. Quer dizer, eu pelo aplicativo, eu consigo saber cada condomínio, qual que é a hora que ninguém lava. Vou dar um exemplo. Nesse condomínio, de segunda-feira, das 9 às 11h30, não tem ciclo. Eu consigo. Quer dizer, eu posso ter uma oportunidade de falar nesse dia, nesse horário, tem 30% de desconto. Quer dizer, tem algumas coisas pelo nosso uso com certeza. O que eu preciso fazer? Eu preciso otimizar a lavanderia. Sim. Se eu pegar todas as pessoas que querem lavar de sábado e domingo, eu conseguir fazer ela lavar em outros dias, em outros horários, eu não preciso colocar 14 máquinas, eu ponho 2. Esse é o negócio. Por quê? A máquina é muito rápida. Ela vai ser ociosa. No horário de pico vai estar bom, porque botei muita. E o resto ninguém vai usar. Aí a conta não vai fechar, porque o condomínio vai gastar muito dinheiro com aluguel ou com mínimo, porque também não dá para fazer um pay-per-view sem mínimo, botando a quantidade de máquinas que todo mundo quer. Então é uma conta que a gente apresenta opções, né? Mas é isso. Que legal. Além da lavanderia, a Omo também, eu sei que acho que é outro business, né? Nem sei se existe ainda, tem a parte da passadoria também, é isso, né? Na verdade, o que eles têm é uma lavanderia especializada, que são as lavanderias de rua, que é uma rede de franquia. E nessas redes, você tem passadoria. Nessa rede, você tem edredom. No condomínio, a gente usa muito roupa do dia a dia, muito volume, né? As peças que a gente usa normalmente, uma toalha, um lençol. Mas você quer um edredom, você quer, às vezes, uma peça que precisa uma lavagem específica por causa do tecido, eles fazem, então eles têm passadoria. Então, pelo mesmo aplicativo do nosso, quando você entra, você vai ter a lavanderia self-service, você vai ter a lavanderia compartilhada, quer dizer, você tem a divisão lá. E você pode solicitar para um carro vir retirar a tua roupa, por exemplo, ou você pode deixar, ou tem alguns condomínios que agora já está tendo locker da lavanderia de rua, uma lavanderia especializada. Então, tem essa opção também. Que legal. Em regiões em que você tem lavanderia de rua e no caso você tem um condomínio que tem uma lavanderia compartilhada, como é que é a questão de precificação? Como é que funciona? Não tem canibalismo? Assim, não adianta a lavanderia de rua querer baixar muito o preço, porque a conta não vai fechar. Eles têm todas as despesas de uma franquia, eles têm salários, eles têm aluguel, eles têm uma série de coisas, a conta não fecha, não dá.
eu não posso deixar que o condomínio queira fazer um ciclo muito alto para ser uma fonte de receita e ficar mais caro que uma lavanderia de rua. Não adianta. A ideia é ser barato dentro do condomínio. Essa é a ideia. É levar um preço justo, econômico para o morador. Você, mesmo se for no mesmo preço, R$1 a menos, para você pegar 10 quilos de roupa, andar às vezes 3 quadras para levar, chegar lá, você não sabe se a máquina está disponível. Você lavar, ficar lá esperando, secar, dobrar e voltar para sua casa, quer dizer, teria que ser muito mais barato para você compensar fazer isso. Agora, alguém que já está indo lá, que vai levar o terno, o edredom e quer levar a roupa dele, é óbvio, ele acaba levando. Mas, lembra, dentro do universo do condomínio é muito grande e o percentual de prédios que são perfis para ter uma lavanderia compartilhada é um pedaço. Então, em volta dessa lavanderia de rua, vai ter um monte de prédio que não cabe uma lavanderia compartilhada. Então, ele tem o perfil de pessoas que vão lá porque não tem a lavanderia compartilhada no prédio. Entendi. Bacana. Você rodou quanto tempo como Smart Lave até que a Omo se aproximasse e vocês fizessem essa transação? A gente iniciou como Omo Lavanderia Compartilhada 1 de junho de 2019. Tá. Então foram 7 anos. 7 anos. 7 anos e pouquinho como Smart Lave. E a gente, 30 de maio, a gente completou 3 anos como Omo Lavanderia Compartilhada. Mas como é que foi para você, né? O tamanho do business naquela época, como é que tava? Você estava procurando ser vendido ou apareceu uma oportunidade interessante e falou, poxa... A ideia nunca foi ser vendido. A ideia foi era criar um negócio de receita recorrente. Sim, ponto. Legal. Era um negócio que eu não precisava ter uma estrutura muito grande, que às vezes eu podia chegar num tamanho que estava bom, enxugar, eu não precisava ter um comercial muito ativo. Basicamente era ter técnicos, peças e máquinas para repor. Eu não precisava ficar crescendo. Quer dizer, você chega num tamanho... A ideia é essa, uma receita recorrente para sempre. Quer dizer, a lavanderia tá lá, só ia trocando máquinas. Então, um pedaço daquela receita você podia guardar para comprar máquinas para trocar daqui 2, 3, 4, 5, 8 anos. Enfim, essa era a ideia. Quando a Unilever nos procurou falando que ia entrar como Omo nos condomínios e era uma oportunidade, quer dizer, fez total sentido, porque eu ia agregar tudo que a gente tinha de conhecimento, nossa carteira de condomínios, todos os contatos que a gente tinha com uma marca como Omo. Quer dizer, fez total sentido para os dois lados. E a gente fez uma multiplicação muito grande. Quer dizer, a gente está com 1.300 condomínios e nessa época a gente tinha perto de 200. Então tem uma aceleração tremenda. Com certeza. Mas Alan, assim, mesmo sendo um volume alto, né, que inclusive passou a sua meta original, né? Aliás, parabéns, né? Porque também você tem o teu esforço lá. O volume de ciclos, né? É uma quantidade muito marginal perto de tudo que vende, né, nos varejistas, nas empresas, né? Então, a estratégia não é simplesmente aumentar a receita criando uma nova linha de serviço, né? É uma questão também de posicionamento de marca dentro do condomínio, né? Com certeza. Você tem um posicionamento de marca, né? Quer dizer, Omo já tem uma penetração muito grande nas residências. A Unilever maior ainda, porque ela não tem só Omo. Quer dizer, quando você fala em Unilever, você tem uma penetração maior ainda, porque às vezes você não compra Omo, mas você compra vários produtos da Unilever. Então foi uma ideia de posicionamento de marca, de agregar mais serviços, de trazer conforto, qualidade, quer dizer, todos os benefícios que a gente falou esse tempo todo, para o usuário final ali que ia no supermercado e comprava o sabão. Quer dizer, ele continua usando, mas ele não precisa comprar mais no supermercado, ele pode usar o do condomínio. Perfeito. Legal. E você tem conhecimento se isso foi replicado para outros países? A lavanderia compartilhada? Não, o piloto é o Brasil. É o Brasil? É mesmo. Cara. A Unilever está em mais de 190 países e a lavanderia compartilhada, o piloto está sendo aqui. Que responsa, hein, cara? Eu jurava que era algo que você tinha, né? Quando você contou aqui, pra mim foi uma surpresa super, super legal. Poxa, foi de uma curiosidade do teu primo, né? Agora, eu imaginava que isso rodasse em outros países. Não roda. Como o Omo, não. Não, né? como o Omo, mas num modelo semelhante. A gente tem vários países que estão muitos anos na frente do Brasil. Você vai na Europa, você vai nos Estados Unidos... Quer dizer, mas lavanderia de rua, né? Você fala, rua, ou, às vezes no condomínio também tem. Tá. Eles têm muito de rua. Mas de rua, eles se assustam que aqui no Brasil a gente tem dentro de casa. O percentual de pessoas nos Estados Unidos que tem máquina dentro de casa é pequeno. Então, às vezes você vai num hotel, tem a lavanderia compartilhada, às vezes é lá embaixo. Você vai, mas eles têm muito essa lavanderia, que é a mesma...
solução. É a mesma máquina. O que eu coloco no condomínio é o que tem na lavanderia de rua, self-service lá. Só que lá, quer dizer, é outra cultura, o uso é muito grande, a máquina é mais barata. Então eles têm muitas opções de máquinas maiores. Então, não só as de 10 quilos que a gente usa, tem de 14, de 27. Então, às vezes você pode levar 2, 3 edredons e fazer um ciclo de lavagem na lavanderia de rua. Então, isso você tem. Mas a Unilever, Omo, o piloto é o Brasil. Interessante. E Alan, você compra em lotes os equipamentos? Traz. Não, como é que funciona? A gente tem um estoque próprio aqui, né? Tá. Então são containers. A gente tem a importação com a fábrica, uma fábrica americana, e a gente tem o nosso estoque. Quer dizer, foi muito difícil na pandemia. Na pandemia mundial, o problema de fabricação. Por peças ou matérias-primas que estavam difíceis, ou pelo Covid. Quer dizer, você pega uma fábrica de 1.000 funcionários de uma cidade de 10 mil habitantes, toda a família tem alguém ali. Quer dizer, uma pessoa pegou Covid, 10 paravam de trabalhar. Então, teve um problema de fabricação muito grande. Muito grande. Que agora está começando. Como a gente sempre teve estoque de máquinas próprio, não dependendo só da fábrica, não é que a gente não sofreu. Foi difícil. A gente está muito em cima dos prédios, portanto, a infra está pronta? Posso mandar máquina? Não, vai ser para quando? Vai ser para daqui 3 meses? Então, ótimo, essa máquina eu usava aqui, a dele eu já ia prever para mais de 3 meses. Tá. Então, diariamente, a gente está fazendo esse trabalho. Quer dizer, agora está voltando o que era. Antes eu tinha meses de estoque tranquilo, a fábrica também, então era tranquilo. Mas todo mundo aqui, não, no mundo sim, mas aqui no Brasil, todo mundo sofreu com o estoque. Sofreu bastante. Sim. Pelo que você contou há pouco, você multiplicou por 6 vezes, provavelmente, o crescimento da Smart Lave com o Omo Lavanderias. Sim. Grande parte disso durante a pandemia. Sim. Né? E como é que foi? Porque mesmo para você, tá faltando máquina, sim, um dos problemas. Mas e a instalação, o próprio uso, né? O ciclo das pessoas compartilhando o equipamento ali para fazer a lavagem, como é que foi? Os primeiros meses foram muito difíceis porque os prédios fecharam. Eu não podia nem o meu técnico entrar. Você não instalava nada novo? Não instalava. Eu não dava manutenção. Nem manutenção. Por exemplo, os prédios que eu tinha ficha e eu precisava fazer leitura, a gente começou a cobrar por média. Olha, então, vamos fazer uma coisa? Vamos daqui 3 meses, a gente faz uma leitura e cobra a diferença. Não tem o que fazer. O que era aplicativo, pré-pago, seguiu. Então, assim, os prédios que deixavam, a gente tinha as manutenções preventivas, corretivas, mas muita gente fechava o condomínio para pessoas de fora. Os hotéis, parou. A lavanderia está lá, 100% de desconto. Não tinha o que fazer. Uau. Não podia cobrar aluguel de um hotel. Sim. Fechou. Então, foi muito difícil esse início. Depois disso, quando as áreas comuns começaram a abrir para os moradores, se abrir uma piscina, academia, com horário. E como que eu faço com a lavanderia? Eu tenho reserva de horário. Então, os prédios com aplicativo reserva de horário não tiveram problema em abrir para usar. Depois é o que aconteceu. Começou a ter uma flexibilização e começou a voltar mais ao normal. A gente cresceu muito na pandemia. E para a gente foi muito difícil. Ou seja, então a gente acredita que sem a pandemia, o crescimento ele tem que continuar e ser maior. Porque o nosso mercado ele é muito grande. Sim. É muito difícil de chegar onde a gente precisa, que é no decisor, né? Mas, quer dizer, a gente tem uma inteligência de com quem falar, como chegar, o que falar, o que mostrar. Então, diariamente, a gente faz reciclagem de treinamento, ou semanalmente, com a equipe comercial, de novidades, de como ele mostrar para o síndico, com PowerPoint ou com uma conta, com Excel, que seja, que aquilo vai ser bom para ele. Porque convencendo o síndico, ou às vezes convencendo um conselheiro para levar, chegar numa assembleia, aí depois a gente mostra, quer dizer, não tem problema. E ela, hoje, quantas cidades hoje você já tem? A gente tem todas as regiões. Tá. A gente tem Todas as regiões do todas as Brasil? capitais, por exemplo? Sim. A nossa questão ela é técnica, né? Quer dizer, eu não vou te montar uma lavanderia numa cidade a 800 quilômetros de uma capital onde só tem ele. Porque se eu não tiver um técnico para te atender, eu não vou montar. Porque você não vai ficar comigo se o serviço for ruim do depois. Você fechar é fácil. Claro. Quer dizer, convenci você comercialmente, a minha questão é o depois. E não é um prazo de contrato de 1 ano, 3 anos, 5 anos. Tanto que esse prédio que eu falei que foi o primeiro que eu fechei, o contrato dele estava vencido há muito tempo. E ele está aqui, por serviço, não por contrato.
Então, a minha questão ela é técnica. Então, a gente vai desenvolvendo técnicos e cada técnico, nós colocamos um raio de 150 quilômetros para ele atender. Legal. Porque mais que isso, é muito tempo para ir e voltar. Quer dizer, não tem sentido. Então, a gente vai pegando áreas onde a gente entende, ali é um polo estudantil que está crescendo. Quer dizer, é um perfil legal, apartamentos menores, vamos desenvolver um técnico para lá. Então, a gente desenvolve o técnico e vai entrar. A gente vai em duas frentes, né? Primeiro, comercialmente, para conseguir trazer um volume de prédios que faz sentido, eu tenho um técnico, eu vou pelo outro lado. Que legal. Tem que ter densidade, senão não para de pé. Senão não fecha a conta. Exato. Aí não tem, Exato. A gente não tá jogando war, né? Quer dizer, total. não é uma questão só de conquistar territórios. Eu tenho que conquistar E fidelizar, com uma estratégia para ficar. Perfeito. Porque depois eu diminuir porque a conta não fecha, não tem sentido. Que é o que eu falo para um síndico. Para que você vai alugar 8 conjuntos? Aluga 2. Primeiro que você não precisa pagar aluguel de 8. Paga aluguel de 2. E você diminuir, o morador fala assim, mas eu chegava aqui e tinha máquina a qualquer hora. Agora, começa com 2 e cresce para 8 é muito mais fácil. Então essa é a ideia. Legal. E o tipo de atendimento de suporte que isso gera? Tem muita história. Eu senti uma respiração pesada ali. Não, é porque assim, com o zelador é um tipo de atendimento. Tá. É quase uma terapia. Como assim? Porque o morador xingou, ele tá nervoso, ele quer desabafar, ele quer falar. Então, às vezes você vai no prédio, você conversa com o zelador, ele começa a falar de um monte de outras coisas, não uma vez da lavanderia. Faz parte. Sim. Faz parte. Mas o que acontece? Todo mundo quer ser atendido. E todo mundo tá certo. Né? Quer dizer, vem aqui, vem agora e vem resolver. Só que às vezes é uma questão de infraestrutura. Às vezes o prédio está sem energia. Às vezes está sem internet na máquina. Quer dizer, precisa reiniciar o modem. Não é meu técnico, é só reiniciar o modem. Quer dizer, às vezes tem algumas coisas que não são da máquina, não são nossas. Então, o nosso trabalho de atendimento do saque justamente é entender qual é o problema do condomínio e do morador e dar a solução. E se a solução realmente for uma visita, abre uma ordem de serviço e manda um técnico para o prédio. Contratualmente, a gente tem até 48 horas úteis para estar no prédio. Tá. A nossa média de atendimento é de até 24. Tá? Então, assim, teoricamente é isso. E o online, o saque, é na hora. Isso que eu ia perguntar. Sei lá, tem um botão vermelho ali, se acontecer alguma coisa... Assim, tem o horário de funcionamento do saque, né? Então, normal. Das 8h15 às 8h... Quer dizer, a gente funciona o dia inteiro, sábado e domingo é um horário um pouquinho menor, mas também praticamente o dia todo. Então, a gente tá lá para atender. A não ser que você tenha só uma lavadora e uma secadora, um prédio menor, se ela parar, parou. Então, a gente também dá preferência, às vezes, para casos mais complicados e bota na frente, porque o prédio tem 5 lavadoras, tá com problema em uma, a gente vai atender ele. Mas se pintar uma urgência num prédio só tem uma, ele vai. Só que eu tenho um SLA para atender. Legal. Por isso que eu tenho que ter técnico próprio. Sim. Porque mesmo com técnico próprio, o que aconteceu? Putz, demorei aqui, acabei não indo. Com terceirizado, então não dá. Então, um dos grandes problemas para um síndico contratar é ele ter uma segurança que vai ser atendido depois. Sim. Legal. E qual que é a relação? Né? Você falou, eu tenho que ter técnico próprio. Hoje, a operação com pessoas próprias, ela conta com mais ou menos quantas pessoas você pode abrir? Olha, como o Homo Lavanderia Compartilhada, tem mais de 50 pessoas. Legal. E aí, quando você coloca técnicos terceirizados... Aí... Não, é que assim, o técnico terceirizado, por exemplo, uma empresa que usa técnicos terceirizados, eles usam às vezes uma lista de técnicos de uma fábrica. Ah, tá. Quer dizer, Não então é o eles caso de ligam no vocês. celular dele e falam, você pode ir? Não, não posso, só semana que vem. Tá. Não é o nosso caso. No Não nosso é caso, é tudo a próprio. gente vai ter técnicos contratados porque eu preciso garantir aquele atendimento. Boa, excelente. Pode acontecer um problema? Pode, são seres humanos. Sim, então, sim. a gente liga para o síndico e fala, olha, faleceu alguém da família. Acontece. A gente teve históricos recentes. Ainda mais na pandemia. Infelizmente não deu. Eu vou te arrumar um outro técnico. Só que me dá mais um dia ou me dá mais meio período. Quer dizer, acontece, a gente vai. Acho que não é só ter estrutura para resolver, mas é dar a cara a tapa para ir lá e atender a pessoa e resolver o problema, né? Claro. E ela, além de você ter a manutenção preventiva, tal, que você comentou regularmente, cada 3 meses e tal, o equipamento, ele, pelo fato dele ter ali uma inteligência, ele consegue te avisar sobre problemas que tá com ele ali? Na verdade, a gente, sensores? quando os técnicos vão, algumas coisas a gente consegue, mas muitas coisas, quando ele faz uma manutenção preventiva, ele já vê que a correia não vai durar muito. Então, para ele não ter que daqui 20 dias vir trocar ela, ele já troca. Se ele já estiver no carro, ele já troca. Tá. Então, assim, a nossa inteligência, ela é do técnico, principalmente, né? De experiência.
E a gente sabe quais são as peças que mais desgastam, em quanto tempo, por uso. Então a gente sabe que aquele prédio ali, ainda não deu problema, sei lá, na borracha. Então quando for na manutenção, já leva a borracha, porque pode ser. Então a gente tem essa inteligência também por trás, porque é histórico. É muito difícil um prédio que todo mundo, depois de 1 ano e meio, usando bastante, acontece um problema numa peça, esse prédio não ter. É muito difícil. Tem alguma coisa estranha ali. Então ele já vai lá preparado para trocar. A gente tenta otimizar. Bacana. Deixa eu te perguntar uma outra coisa. Eu fiquei pensando, poxa, tecnicamente entrou a pandemia 9 meses depois de você ter vendido a operação, né? Quem ajudou a segurar o rojão ali também foi a própria Omo. Tá dentro da Unilever, tá dentro da estrutura lá, te ajudou? Não necessariamente. Não. Você conseguiu... Não, a estrutura... Assim, a gente não precisou fazer nenhuma demissão, diminuir o salário de ninguém, quer dizer, a própria estrutura conseguiu segurar a gente realmente, alguns condomínios pararam de faturar porque a área comum fechou. Sim. Outros condomínios que eram perfis de estudante, as faculdades, escolas fecharam. Os hotéis fecharam. Quer dizer, eu parei de faturar num pedaço. Mas mesmo assim, a gente conseguiu segurar. O comercial foi um pouco difícil para avançar, sem normal. dúvida. E aí agora a gente está correndo atrás desse tempo que foi parado. Mas a estrutura que a gente tinha conseguiu suportar isso. Não, legal porque é saudável. Né? É isso que eu queria entender. Porque eu falei, poxa, às vezes o empreendedor tá ali sozinho. Né? Se ele toma esse murro, cai, deita. Com certeza. Como vários fizeram. Como vários. Né? E aí, que legal. É bem resiliente, então, esse tipo de estrutura. E olhando para o futuro, né? Qual que é o prognóstico, as metas? Colocar o Omo Lavanderias no Brasilzão, como é que tá? Com certeza. Com certeza. Brasil, todos os prédios que tiverem perfil, a gente vai querer estar dentro. Imagino que tenha parceiros aí que podem contribuir contigo nessa jornada. Com certeza. Um dos parceiros que a gente tem é a Superlógica. Né? Quer dizer, a Superlógica tem as administradoras e a gente acessar as administradoras e poder ter essa possibilidade de levar a informação para eles, tudo que a gente gera de benefício. Porque o benefício ele não é só para o condomínio, a gente ajuda na gestão da administradora. Sim. Esse controle que a administradora faz no manual, eu poder dar um relatório que ela pega o arquivo, joga no balancete dela, já se ela faz um pós-pago, por exemplo. Quer dizer, a gente sabe o que é você ter que ratear despesas. Quando você individualiza uma conta de gás, quer dizer, você tem aquela leitura, mas tem que jogar no boleto todo mês, no 1 a 1. Eu não quero ser mais um problema. O contrário, eu quero ser uma solução. Sem dúvida. Então, os nossos parceiros são essas pessoas que conseguem multiplicar a nossa informação para chegar nas administradoras, para chegar nos síndicos. Consequentemente, a gente está dentro. E a gente explorou bastante essa questão do produto, porque ele é um produto muito legal, assim, do ponto de vista resolve um problema do condomínio. A conveniência que gera é tremenda, né? Então eu quis explorar ali para falar, não, onde é que tá? Não tem pegadinha. Na verdade, tem uma solução que foi pensada durante muito tempo, calibrada para entregar valor para toda a cadeia. Né? Então, parabéns pelo que você criou. E até queria saber o que é que você faz para se atualizar, para manter viva essa chama do empreendedor, do Alan, o cara que tá por trás dessa iniciativa toda. É difícil, né? Porque, assim, problemas a gente encontra um monte para você não... para desistir, né? Para pelo menos não ter essa gana diária que a gente tem. Porque eu sempre... Depois que eu montei esse negócio, não importa a hora que eu vou dormir, eu acordo... Pensando nisso. Só pensa naquilo. Nisso. E para mim foi muito difícil, porque eu só trabalhava. Tá. Eu larguei um pouco a minha vida para trabalhar. Quer dizer, um síndico me liga às 8 horas da noite no sábado. O que eu faço? Eu atendo, claro. Não vou ligar na segunda-feira de manhã. Eu vou resolver. O que tá acontecendo? E eles têm meu celular. Quer dizer, ele não quer falar no saque. Tá com problema no sábado à noite. O morador reclamou, ele quer falar comigo. Tá bom. Além disso, às vezes tem umas coisas que a gente não pega e o nosso corpo, ele dá umas dicas. Eu tive uma hérnia de disco na pandemia. 2 anos, fiz 3 procedimentos no hospital, levava computador no hospital. Todo mundo brincava comigo. Às vezes 3 da manhã, eu tava respondendo e-mail. Eu não dormia de dor, eu tava trabalhando. Uau. Bom, eu comecei a entender que eu precisava de um tempo para mim, justamente para poder desligar em alguns momentos e tá ligado ali.
E eu encontrei uma terapia que é o momento que eu posso botar meu celular no modo avião tranquilamente. Eu toco em 3 blocos de carnaval na bateria. Eu me encontrei uma coisa que nunca alguém falaria que eu estaria lá. Eu toco na bateria de bloco de carnaval. A gente ensaia toda semana, tem festas, desfile na rua. Então é algo que faz eu desligar e eu volto feliz da vida. Pronto, Baldini. Aí, ó. Aí. Tocar em bloco de carnaval significa qual instrumento? Eu toco repique e eu toco timbal. Muito Que legal, bom. cara. Olha, É algo, enfim, eu nunca me imaginei, apesar de gostar muito de música. E uma amiga falou, olha, você precisa ir a tua cara. Eu falei, não. Ela falou, tua cara, avisei que você vai se inscrever, é dia tal, eu vou com você. Ela já tocava. Todo dia que eu encontro ela, eu agradeço ela. Que terapia. É minha terapia. Que legal. Então, você encontrar um hobby, algo que não tem nada a ver com o teu dia a dia, que faz você desligar, eu entendi que aquilo é fundamental. É fundamental para você voltar. Porque não dá só para trabalhar, não dá para só ter os problemas, por mais que lógico. você tenha retorno, Sim, sim. mas não adianta. Você precisa de uma válvula de escape. E eu Perfeito. encontrei a minha. Boa. Que legal. Muito bom. Vamos Surpreendeu agora, hein? Não, agora. Vamos levar agora, além da Homo Lavanderias, Ó. aulas de repique e timbal É. para condomínio. Diminuir o estresse, né? Cara, que incrível, que incrível. Poxa, Alan, cara, obrigado por ter compartilhado toda essa história. Parabéns, né? Com certeza. Porque Poxa. é uma história maravilhosa, acho que... E a gente fica honrado de poder estar junto contigo, contribuindo para que essa conveniência possa chegar aos condomínios aí do Brasil todo. Enfim, a gente tá junto. Eu que agradeço a oportunidade, obrigado. Para mim é um aprendizado estar com vocês. Eu já conheci você um tempinho atrás, online, né? Na verdade, Online, eu creio que tenha sido durante a pandemia. Né? A gente conversou Foi. só pelo computador. O Marcelo eu já conheço, a gente não fala quanto tempo a gente se conhece, melhor porque fica pula, chato. Pula. Aham. Há muitos anos, mas, quer dizer, para mim sempre foi um aprendizado estar com o Marcelo, estar com vocês é muito bom. E obrigado por abrir aqui a oportunidade de falar um pouquinho do que a gente faz. Sensacional. E assim, eu fico muito orgulhoso de saber a tua trajetória, né? Porque o fato de uma multinacional como Unilever, né? Identificar o teu negócio, né? É só valorizar tudo aquilo que você fez, que você empreendeu, né? E fica como, assim, cara, um case para outros empreendedores, né? Percorrerem um caminho parecido, porque nada é fácil, né, cara? Sem dúvida. E aqui você compartilhou com a gente tanto desafio, né? E vencedor, cara. Você tá de parabéns. Então, maravilha. Alan, muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Pessoal, esse foi mais um Superlógica Talks, o podcast de empreendedorismo e tecnologia da Superlógica. Se você gostou, clica aí, dá um joinha pra gente, marca no sininho. Toda semana, toda quarta-feira tem episódio novo aqui no canal. E claro, se você gostou muito do episódio, compartilha com um amigo, né? Ou até mesmo se você conhece um outro empreendedor tão legal quanto o Alan, comenta que a gente vai trazer esse empreendedor aqui pra bancada, beleza? Pessoal, obrigado. Valeu, Baldes. Valeu, Ana. Valeu.